Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. No capítulo anterior vimos André Luiz como candidato ao serviço, o trabalho apareceu e ele se candidatou, e começou seu trabalho e mais um aprendizado. Poderia até ter ido descansar, mas se ofereceu para trabalhar no turno noturno, fazendo horas extras, como chamamos aqui na Terra. E agora na companhia da enfermeira Narcisa, André Luiz vai aprender muitas coisas, e nesse capítulo que agora entraremos, vai nos falar na visão de Francisco, eles estão atendendo aqueles que chegam naquelas câmaras, onde os espíritos são acolhidos e tratados para se equilibrarem, e André Luiz começa a conversar com a enfermeira Narcisa sobre aquelas situações, aquilo que está acontecendo com cada um. Então, vamos acompanhar mais esse aprendizado. Capítulo 29. A visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: "Muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos à nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence." Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Vejam que interessante, André Luiz esqueceu de avisar a Dona Laura, que coisa, ele ficou tão envolvido no trabalho, que esqueceu de avisar a Dona Laura que ele não ia voltar para casa, e a Dona Laura ficou preocupada, a Dona Laura, a mãezona, ficou preocupada. Cadê o André Luiz? E vejam bem, em nosso lar já tinha telefone, imagina nos dias de hoje? Podemos deduzir que as tecnologias em nosso lar devem estar muito mais avançadas. Porque tudo evolui, a Terra evolui e o mundo espiritual também evolui. Mas, Dona Laura ficou contente, porque o André Luiz estava seguindo os conselhos que ela deu para ele. E qual foi o conselho que ela deu para ele? André, auxilia, ajuda, tendo oportunidade, ajuda, então ela ficou feliz da vida com ele. Assim, percebemos que André Luiz começou a ter paixão pelo trabalho e emoção. Porque se não tivermos paixão, se não tivermos emoção, se não mergulharmos, se não nos entregarmos, não teremos evolução e aproveitamento legítimo. Esse conselho é maravilhoso, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se. Aqui significa embriagar-se de serviço útil. Com prazer, com alegria, aproveitando, mergulhando, olha que coisa bonita, e disse para ele: "Mas lembre-se também que essa casa também lhe pertence, essa casa aqui te pertence, meu filho, é sua casa." Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço: "Acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo." E o olhar esgazeado dos que experimentavam profundas sensações de pavor acentuava: "Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro, sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero, não quero." Vejam isso, o rapaz estava tendo um delírio, lá vem ele, o monstro, percebam isso, o espírito apegado ao corpo e fica sentindo o pavor da decomposição do corpo, vejam que fixação mental, ele fala: "Livre-me dele, irmã." Um quadro muito doloroso. E quem é esse rapaz? É Francisco, o rapaz que dá título ao capítulo, A Visão de Francisco. Mas que visão é essa? O Francisco é um rapaz que está tendo a visão de um monstro perseguindo-o, e está apavorado como se o corpo dele tivesse se decompondo, e ele está achando que ainda está lá no túmulo com o corpo em decomposição. Vejam o que é uma mente perturbada, e aqui vamos dar uma pausa. No capítulo anterior, a irmã Narcisa falou sobre equilíbrio dos sentimentos e nesse capítulo agora está falando sobre o quê?
Desequilíbrio da mente. Então vejam, o quanto é importante nós cuidarmos do nosso equilíbrio interior, é preciso cuidar dos sentimentos e dos pensamentos, nós precisamos cuidar do nosso equilíbrio interior, tem que cuidar. Porque não adianta você ir à casa espírita 7 dias por semana, só isso não basta. Frequentar casa espírita não vai resolver o problema. Pode ajudar, porque frequentando, podemos ter atividades, podemos assistir às palestras, mas não resolve, o que resolve é o equilíbrio interior, então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos frequentar a casa espírita, sim, termos uma atividade, sim, mas tudo isso tem que te ajudar a obter equilíbrio dos sentimentos e equilíbrio dos pensamentos, porque não é o número de vezes que você vai no templo religioso que garante o seu equilíbrio. Assim, essa é uma reflexão dura, mas muito importante, nós precisamos olhar com muita atenção os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e utilizar a bênção da doutrina espírita, utilizar os ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos equilibrar a nossa intimidade, esse é o ponto. Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O doente mostrava boa vontade. Acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo-o, Francisco, respondia ela, cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, finda a operação magnética, estou mais tranquilo. Percebam a bondade e paciência que a enfermeira Narcisa deposita sobre o rapaz para acalmá-lo. E, aqui percebemos qual é o trabalho que o Francisco vai ter que fazer. Será na mente. Ele não vai levantar do leito para fazer atividade. Não. O trabalho que a Narcisa está pedindo para o Francisco fazer é na mente, é deixar que a mente fique serena, para que essas impressões passem, é ele deixar de alimentar esse estado mental. É isso. Então, é um trabalho de serenidade na mente, é um esforço na mente, não é um esforço com a mão ou com os braços. E às vezes o que acontece? Às vezes acreditamos que basta o trabalho dos braços e dos pés, mas não basta. Podemos realizar trabalhos com as suas mãos, com seus pés, 24 horas, e ficar com a mente perturbada. Podemos trabalhar 36 horas seguidas, e com a mente completamente perturbada. E aí, o que adianta? O que adiantou? Então, o trabalho mais importante é na mente. Esse é o trabalho mais difícil do universo. Temos que dizer isso. O trabalho mais difícil do universo não é carregar coisa, carregar objetos, o trabalho mais difícil do universo é na mente, é educar nossa mente. E nós precisamos compreender isso. Esse é o grande desafio da encarnação, ou melhor, esse é o grande desafio da evolução. A mente, uma mente serena, uma mente lúcida, uma mente aberta, uma mente que está disposta a aprender, uma mente emocionalmente equilibrada, porque as emoções estão na mente, as memórias estão na mente, os pensamentos estão na mente. Aqui nós estamos usando o conceito de mente, a mente espiritual. Para quem quiser entender melhor isso, é só ir lá no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, e tem lá o capítulo 6 do livro, o Emmanuel vai explicar direitinho o que é a mente, os departamentos da mente, as características da mente. Aliás, eu recomendo que a pessoa leia o livro inteiro. É a cartilha, para entender o que é a mente. Importantíssimo. Temos que cultivar a mente, tem que cuidar da mente, em todos os níveis, no nível biológico, no nível emocional, no nível mental, no nível espiritual, tem que cuidar de tudo.
E às vezes precisamos até de uma ajuda para cuidar da nossa mente, precisamos até mesmo de uma ajuda médica, precisamos de uma ajuda psicoterápica, precisamos de um tratamento espiritual, e precisamos somar isso tudo, porque o importante é alcançar a saúde mental. Isso é muito importante, ficar atento a isso. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou. Trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Ornei espantado. Vejam que interessante o carinho que a irmã Narcisa utilizava, porque o bem contagia, o bem também se espalha, o bem também envolve todos ao redor e esse carinho, esse respeito da irmã Narcisa, essa psicologia que ela tem, essa maneira sábia e empática, essa empatia dela para lidar com o adoecimento, espalhavam um clima de serenidade, de paz e de tranquilidade. André Luiz acreditava que existia mesmo um espírito, alguém que estava perseguindo o jovem desencarnado, acolhido nas câmaras de retificação. E a irmã Narcisa explicou que esse monstro de quem Francisco falava, era uma imagem do próprio cadáver dele. Assim, podemos imaginar que cena de horror. E André Luiz ficou impressionado. E agora vem outra lição maravilhosa, porque todos nós aqui vamos passar pela desencarnação. E será que estamos suficientemente preparados para o momento da nossa desencarnação? O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram os socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo o pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-me experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. Vamos deixar cada um imaginar como que o Francisco desencarnou jovem. Apegado ao corpo, desencarnou por suicídio indireto, desencarnou por imprudência. Será que por imprudência ao volante? Será que por imprudência no uso de bebida alcoólica? Será que por imprudência de alguma droga? Será que por imprudência na prática de algum esporte? Imprudência, imprudência. Agiu de maneira imprudente, de maneira irresponsável e perdeu a existência corporal e além disso era extremamente apegado ao corpo. Prestemos atenção. Onde está a causa dele estar vendo o cadáver dele mesmo? É porque ele está sendo castigado por ser apegado ao corpo. Ele está vendo o seu cadáver não é porque ele está sendo castigado por ter sido imprudente, não. Ele está sofrendo essa situação por revolta, por inconformidade com a morte física. Percebemos que, tão logo ele desencarnou, ele ficou ali vários dias do lado do cadáver dele apegado, inconformado com a situação, essa que é a causa do problema da alucinação. É evidente que ele não está numa situação boa, afinal de contas ele praticou suicídio indireto, a situação dele não é boa. Está claro que ele era apegado ao corpo, mas ele não precisava estar nessa situação, ele não precisava estar nesse quadro de alucinação. O problema do Francisco é esse, inconformação e revolta, e nós vamos perceber isso, porque um dos maiores problemas do espírito que desencarna é a revolta, a inconformação e teimosia.
Se conseguirmos vencer a revolta, a inconformação e a teimosia, já avançaremos muito. Se tivermos humildade e aceitação, seremos ajudados, seremos acolhidos. No entanto, se nos fecharmos na revolta, não tem como sermos ajudados, não tem como, fica difícil. Imaginem isso, o espírito ficar ali tentando levantar o próprio cadáver. Levanta, levanta, vejam que apego. Vejam que obsessão, obsessão no sentido de ficar obcecado na ideia de ficar ali com aquele pensamento fixo, e gastou muito tempo. E percebam o que a Narcisa falou, que ele não ficou desamparado. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo o pensamento relativo à vida eterna. A esfera mais alta enviou vários tipos de ajuda e de socorro, tentou socorrer ele várias vezes. Porque ninguém é abandonado, jamais seremos abandonados por ter cometido erros, temos que tirar isso da nossa cabeça, essa ideia de um Deus punitivo, de um Deus que fala assim: vou te castigar, porque você errou, vou te abandonar, vou te castigar, isso não existe. Assim, vários socorros foram enviados para ele, as esferas mais altas tentando tirar ele daquela situação, mas o que aconteceu? Ele fechou o pensamento, não queria pensar em vida eterna, não queria pensar em vida espiritual, não queria pensar em mais nada, ele só queria recuperar o corpo dele que estava morto. Perceberam? É aqui onde está o problema, isso é o que nós precisamos mudar, nossa mente. Porque tem muita gente que acha que quando alguém comete erro e desencarna é punida, vai ser castigada, vai ser perseguida, não é isso. São as fixações mentais que impedem a pessoa de ser socorrida. Então qual foi o conselho para o Francisco? Abre a tua mente, e essa é a lição para todos nós aqui. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes, e experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz, que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava, aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua do Ministério da Comunicação pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu-lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco desde esse dia melhorou bastante. Percebam que o pai, aquele havia sido o pai dele na Terra, já estava em condição evolutiva muito superior, vejam a elevação dele, mas ele veio ao seu encontro e se emocionou. Então, para quem ainda acha que espírito superior é pedra de gelo, leia esse parágrafo do livro várias vezes. O pai do rapaz, que é um espírito superior, diante do filho, ajoelhou e chorou como uma criança, em ver o filho naquela situação. Isso é o que? Isso é amor. E a Narcisa também chorou vendo o pai naquela situação, ficou comovida, empatia. Imaginem as energias que esse pai transmitiu para o filho, imaginem. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto. E, vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Vejam a sutileza.
Apegam-se demasiadamente ao corpo, porque apegado nós somos, todos que estão encarnados, estão um pouco apegados ao corpo, é normal isso. Ficamos tão ligados ao corpo, atendendo a tantas necessidades do corpo, que é natural ficarmos um pouco apegados. O problema é ficarmos demasiadamente apegados. Assim, o problema é o exagero, apegado é normal, estamos encarnados, é correto, mas como em tudo na vida o problema é o excesso, o problema é o exagero, o problema é aquilo que passa da medida. Vejam a sequência que é importante, então primeiro a pessoa se apega exageradamente ao corpo, depois ela não enxerga mais nada só o corpo, depois ela começa a viver apenas para o corpo e apenas viver do corpo. Quarto passo, a pessoa começa a adorar o corpo, uma adoração, um culto ao corpo e depois quando ela desencarna ela não quer abandonar o corpo. Perceberam a sequência de exagero? Para chegar nesse ponto aqui temos que ficar muito obcecado pelo corpo, temos que ficar muito obcecado com a vida física. Para chegar nesse ponto aqui, temos que perder completamente a noção de espiritualidade, de interioridade, e estaremos completamente afogados na carne. Perceberam? Ninguém chega nesse estado aqui no estalar de dedos, e ninguém chega nisso aqui sem querer, tem que querer muito para chegarmos nessa situação, uma total inversão de valores. O espírito estava com uma atitude mental que era apego ao corpo. Quando ele percebe que o corpo está entrando em decomposição, o que acontece? Ele começa a ter uma repulsa gigantesca, um medo, um pavor, um pânico, pânico total. Vai para um outro extremo. Então, sai de um extremo, que era o apego à idolatria, aquele amor doentio, e vai para o outro extremo que é da repulsa, do nojo, do pavor, do medo. Foi para o outro extremo. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo o embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Por que um sono espiritual? Porque o indivíduo encarna com compromissos, com atividades, precisa passar por provas, precisamos enfrentar algumas expiações. É preciso, todos nós precisamos reparar o mal que fizemos em outras vidas. E todos nós precisamos realizar algo. Por isso que nós encarnamos. Porque se não ficávamos no mundo espiritual, não é mesmo? Por que nós encarnamos? Nós encarnamos porque temos que lidar com o mundo material e lidar com muita prudência, com muito cuidado, com muita competência. Por isso que se chama a prova. Está lá no livro dos Espíritos. A encarnação é uma prova. Você vem aqui praticar. Teoria é lá no mundo espiritual. Aqui é prática. Aqui é pôr a mão na massa. Lá no mundo espiritual lemos o livro de receita. Aqui temos que cozinhar. Temos que cozinhar todas as receitas que aprendemos. Por isso, esse caráter da prova. Somos testados. Somos testados na nossa paciência. Somos testados na nossa capacidade de amar. Somos testados na nossa capacidade de perdoar. Ora, como que alguém pode ser testado na sua capacidade de perdoar? Que teste é esse? É o teste da ofensa. Então, vamos ser ofendidos, vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados e vamos ser difamados. Não é? É o teste. Então, vamos vir aqui para ser testados na habilidade de perdoar. Não adianta termos aprendido a teoria do perdão. Evoluímos com a prática do perdão. Não adianta aprendermos a teoria da paciência na casa espírita, precisamos ser testados. Percebem? Então, é colocar em prática, no entanto, não podemos perder nossa dimensão espiritual.
É isso que a irmã Narcisa está dizendo. Não podemos dormir. Não podemos ficar aqui num sono profundo. Temos que acordar. Temos que despertar. Então, estamos aqui no mundo físico, temos que lidar com as questões do mundo físico. Mas, temos que estar acordados, estarmos despertos. E o que a irmã Narcisa está nos dizendo? A maioria está dormindo, está num sono profundo. Que sono? Está dormindo para as questões espirituais da vida. Para a dimensão espiritual da vida. Aproveitamos esse momento de conclusão do capítulo 29, e faremos um comentário baseado em material disponível no livro Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O item chama-se Fluido Vivo. O pensamento é um fluido vivo. Por que vivo? Porque se tivermos o poder, damos o movimento a ele. Somos nós que fazemos ele se movimentar. Então, perguntamos assim: meu Deus, por que o Francisco está vendo um cadáver, um monstro, correndo atrás dele? Porque é ele mesmo que está movimentando o monstro. É ele que está dando vida àquela imagem. É ele mesmo. É ele que está movimentando e dando vida. No plano espiritual, o homem desencarnado, homem aqui no sentido de ser humano, o ser humano desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme. Vivo por quê? Porque é o espírito que dá vida à matéria mental. E por que multiforme? Porque ele pode assumir a forma que quiser. Podemos imaginar um fantasma. Podemos imaginar algo musical. Podemos imaginar o que quisermos. E tudo o que imaginamos ganha forma. Ganha vida. Vivo e multiforme. Estuante e inestancável. O que é estuante? Ele está movimentando o tempo todo. Não para. Você para de pensar? Não. O pensamento é contínuo a nascer-lhe da própria alma. A matéria mental, podemos defini-la, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico. Até certo ponto, por quê? Porque o fluido cósmico é a matéria mental de Deus. Perceberam? E como que a gente absorve o fluido cósmico? Por um processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparce em todo o cósmico, transubstanciando-a, modificando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Então, sua matéria mental é uma modificação do fluido cósmico. Perceberam? Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Então, o espírito pensa. E o que é pensar? Pensar é movimentar a matéria mental. Perceberam? Quando damos um impulso, pensamos e movimentamos a matéria mental. Quando imaginamos, sentimos, queremos, desejamos, estamos movimentando a matéria mental. Porque pensamento aqui não é só ideia, e sim todo o movimento do espírito. Ideia, sentimento, emoção, imaginação, tudo. Tudo o que fazemos, movimenta a matéria mental. Que matéria é essa? Fluido cósmico que você modifica. Por que você modifica? Porque colocamos o que é nosso, colocamos nossas emoções, nossas ideias, nossos preconceitos, colocamos nossas qualidades boas e ruins. E isso tem uma força, isso age. Tem gente que acha que no mundo espiritual é nuvenzinha, nuvem, algodão doce. Isso é lenda. A nossa matéria vibra. Cada átomo da tabela periódica, cada núcleo atômico está vibrando. Se ele vibrar numa outra frequência, essa matéria desaparece diante dos nossos olhos e se torna uma matéria de planos espirituais. Então, a matéria muda de vibração. Sendo assim, a matéria que tem no mundo espiritual é a mesma matéria nossa, só que numa outra vibração, mas é a mesma matéria. O que acontece numa reunião de materialização? O médium doa ectoplasma, ele doa como se fosse citoplasma da célula, o espírito vem e cobre o perispírito dele com aquela gosma, com aquele citoplasma do médium. E aí conseguimos vê-lo.
Ele estava invisível, aí colocam uma cobertura de leite condensado nele e começamos a enxergar. Precisamos sair dessa fantasia de que o mundo espiritual é algodão doce, é nuvem. É matéria com os mesmos átomos que estão aqui, vibrando uma outra vibração, e outros átomos que a gente não conhece, outros elementos químicos que a gente não conhece. Então, o que compreendemos? A vida não cessa, e a morte é o jogo escuro das ilusões.